O Senhor veio aqui, venceu, e foi e sentou com o Pai no trono. O Senhor está nos convidando, Ele está batendo na nossa porta, porque Ele quer que a mesma coisa que aconteceu com Ele aconteça conosco, que nós sente com Ele no trono dEle, sente com Ele na presença dEle, e ceia com Ele. Não é só 7 anos, não, nós falamos tanto de 7 anos nas bodas do Cordeiro. Não é 7 anos, não, é eternidade ceando com o Senhor. Eternidade na presença de Deus, em festa com o Senhor. Vale a pena. Quando tem aquele estudo, igual teve aqui esses dias, que a pregadora veio do Brasil, né? Que eu soube, acho que teve batismo do Espírito Santo, né? Não foi. Mas eu sei que foi muito poder de Deus aqui, eu soube disso. Então a gente fica num culto desse, irmã Cleusa, não dá vontade de ir embora, não é verdade? Um culto assim que a presença de Deus é tão verdade, tão forte, a gente não tem vontade de ir embora. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para passar a eternidade na presença do Senhor. Por isso que nós não temos vontade de ir embora. Quando tem esse poder de Deus na nossa vida, nós fomos criados para isso. Nós não temos vontade de ir embora, por isso. E isso nós vamos estar essa eternidade toda com o Senhor, adorando, glorificando e sentindo a presença de Deus Todo-Poderoso e Altíssimo. Amém? Aleluia. Laodiceia. Nada tinha. Agora eu estou entrando na introdução da lição. Irmãos, não se preocupe, porque o que o Espírito Santo tinha que fazer aqui hoje, o Espírito Santo talvez não terminou, está fazendo, mas todo o contexto dessa lição o Espírito Santo já passou para nós. Eu estudei essa lição 2 dias. Então, o que eu estou falando com segurança. Nós estamos entrando na introdução. Não se preocupe com isso, eu vou perder a lição hoje, porque o professor falou tanto, mas nós já estamos, o Espírito Santo já passou toda a lição para nós. Tá? Vamos só cumprir o horário. Mas o Espírito Santo tem mais revelação aqui. Laodiceia, de nada tinha falta, possuía tudo em abundância. Aos olhos do Senhor, porém, não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. Laodiceia de nada tinha falta, possuía tudo em abundância. Isso na visão deles, na visão da igreja, na visão do povo. Só que na visão do Senhor, diante do Senhor, eles, aos olhos do Senhor, porém, não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. O que é mais importante para nós? Estarmos satisfeitos, nos satisfazer na nossa visão, no nosso conceito, ou na visão do Senhor? Eu lembro aqui, eu quero passar esse testemunho para os irmãos. Tinha um irmão, um presbítero na igreja, hoje ele foi embora para a Argentina como evangelista. O irmão Rubem Padilha. Eu lembro que ele contou uma pregação que ele foi pregar, e ele disse que naquele dia, ou naquela semana, não sei, ele tinha ido para o quarto dele, ele não trabalhou, ficou sem trabalho, ele falou, não vou perder tempo. Foi para o quarto dele e começou a orar ao Senhor. E ele começou a fazer um balanço da vida dele. E foi fazendo um balanço da vida dele e apresentando para o Senhor. E dizendo para o Senhor, é agradável ao Senhor? É agradável ao Senhor? Então, e aí isso me impactou esse dia. Eu falei, a gente precisa, pelo menos uma vez por ano, entrar no nosso quarto sozinho, sem ninguém, e orar ao Senhor e fazer um dia de balanço com o Senhor. Os bancos, não sei se os irmãos sabem, no Brasil, talvez aqui também, no dia 31 de dezembro o banco é fechado. Eles ficam, está todo mundo lá dentro trabalhando, fazendo o balanço do banco. Mexendo naquelas contas, tudo que tem ali, tudo é o balanço do banco. Se o banco, que é uma coisa perecível, né, fazem isso, por que nós não podemos fazer? Nós precisamos fazer com a nossa vida espiritual. E eu não vou dizer uma vez por ano não, nós precisamos fazer pelo menos uma vez por semana. Sábado nós vamos ter ceia aqui, sexta-feira vai ter lá na igreja,
Nós precisamos fazer isso pelo menos uma vez por semana. Fazer um balanço e dizer: Senhor, eu estou satisfeito comigo, mas eu quero saber, o Senhor está satisfeito comigo? Porque aqui, ó, eles, aos olhos de Laodiceia, eles estavam tudo bem com eles, estava tudo ótimo. Mas aos olhos do Senhor, eles não passavam de uma igreja pobre, cega e miserável. O que lhe sobejava em riqueza temporais faltava em bens eternos. Outra coisa muito importante que eu quero passar aqui para os irmãos, que Deus, Jesus, quando mostrou essa visão para João e mandou essa carta para a igreja de Laodiceia, Jesus apresentou tudo o que faltava para eles. Jesus diz aqui, ó: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ó, o Amém é aquele que é nada, que é certo. Então Jesus se apresentou como testemunha fiel e verdadeira. Sabe por quê? O anjo da igreja, ele não era fiel e nem era verdadeiro. Ele era infiel. Eles faziam indiferença da palavra de Deus. Está vendo? Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo referência à palavra de Deus, reverência à palavra de Deus. Estamos estudando a palavra de Deus. O que a igreja de Laodiceia fazia era indiferença. A palavra de Deus não era tão importante. O que era importante para eles porque eles tinham dinheiro eram as festas sociais que os irmãos da igreja faziam. Aí tem um jantar lá na casa do fulano. Aí tem um jantar lá, pô, não me convidou. Então eles faziam indiferença à palavra de Deus. Às vezes num culto de ensino bíblico da palavra do Senhor como esse, não via ninguém. Faziam indiferença. Então, era um povo que vivia na mentira. E eles eram infiéis ao Senhor. Por isso que Jesus se apresentou para eles como fiel. O fiel e verdadeiro testemunha. Amém? Depois aqui, ó: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Sabe o que acontecia com essa cidade de Laodiceia? Existia uma cidade, deixa eu ver se eu lembro os nomes aqui. Uma cidade chamava Hierápolis. Vou colocar desse lado aqui. Ficava 16 quilômetros distante de Laodiceia. Do outro lado estava a nossa conhecida Colossos, que Paulo escreveu Colossenses, 10 quilômetros distante de Laodiceia. No meio estava Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que estava num lugar deserto. Até tinha água que brotava ali, mas era uma água morna e era uma água salgada. Não existia água potável em Laodiceia. Então o que acontecia? Eles tinham que trazer água de Colossos. A água vinha fria dentro de uns canos para chegar em Laodiceia. Ou vinha quente da outra cidade que é aqui, Hierápolis, vinha quente de cá para chegar em Laodiceia. Sabe o que acontecia? A água que vinha de Colossos fria chegava em Laodiceia morna. A água que vinha de Hierápolis quente chegava em Laodiceia morna, porque era 16 quilômetros, ela esfriava e ficava morna. E a temperatura da cidade era forte. Ia de cá. Então as pessoas iam beber e achavam ruim aquela água. Existia fontes de água, eu vi. As cidades, as casas eram bonitas e eles colocavam porque eles tinham dinheiro. Eles tinham tanto dinheiro, para vocês terem uma ideia, eles tinham tanto dinheiro que no ano 60 depois de Cristo aconteceu um terremoto. E aí o imperador romano foi lá para dar uma ajudinha. Igual todo mundo se mobilizou para ajudar o Haiti, né? Só que o que acontecia? O imperador romano, eles tinham o hábito de ajudar os outros, mas manipular. Nós sabemos que o mundo inteiro estava vivendo debaixo do que Roma ditava. Então Roma aproveitou, teve um terremoto, eles não podiam tirar imposto lá. Lembra que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que o povo tinha que pagar imposto para Roma, não era para Jerusalém?
Aí Roma aproveitou e falou: eles estão destruídos, agora nós vamos tomar conta deles. Chegou lá, o rei de Laodiceia falou: aqui não, nós temos dinheiro para nos reconstruir, nós não precisamos de dinheiro de ninguém. Eles reconstruíram a cidade, evangelista Valdinei, e ainda reconstruíram mais, acho que foi 21 ou 25 cidades que existiam em volta. Tanto dinheiro que eles tinham. Então o que acontecia? As casas eram bonitas, as casas eram bem feitas, e eles colocavam, para enfeitar as casas, colocavam aqueles, eu esqueci o nome, aquela coisa que colocam no meio assim, fica água, chafariz. Aí as pessoas iam lá para visitar a cidade, e via aquele chafariz e a água saindo assim, e achavam bonito, e muitos iam lá e pegavam da água. Não era uma água clarinha, tinha só aparência. Nós precisamos, na nossa vida cristã, não viver de aparência cristã. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim: meu Deus, o Ercelino, olha que homem de Deus abençoado, olha lá, olha que benção. Aí quando chega perto de mim, dá vontade de vomitar. Nós não podemos viver isso. O que acontecia? Os turistas iam lá, a hora que pegava a água, levavam na boca, a água estava morna e salgada. Impossível. Muitos vomitavam. Então, Jesus quis passar para a igreja o que ele estava sentindo, porque Jesus tinha que passar para eles o que eles sentiam. Eles bebiam daquela água e passavam mal. Então, Jesus, para eles entender, Jesus passou a mesma coisa. Falou: ó, quando eu olho para vocês, porque é muito bom a gente lembrar disso aqui. A nossa adoração, ela é para chegar ao Senhor como um incenso suave ao Senhor, de adoração. Então, não sei se eu poderia usar isso, mas eu vou falar aqui. Como se a nossa adoração alimentasse ao Senhor. Como se fosse só para nós entender. Então o que acontecia? Quando a adoração da igreja de Laodiceia chegava diante do Senhor, era tão ruim, que o Senhor falou: eu estou a ponto de vomitar, estou a ponto de lançar vocês fora. Jesus queria passar para eles o que eles sentiam quando eles bebiam aquela água ruim. Quando eles colocavam aquela água ruim, para eles entenderem. Amém? Então, era isso que acontecia em Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O que acontecia com Laodiceia? Eles tinham dinheiro, tinham tudo. Mas faltava uma coisa. Faltavam essas coisas aqui que eu escrevi aqui. Ó, desgraçado. Quando nós aceitamos Jesus, e aí eu vou concluir aqui e deixar para o evangelista terminar tudo. Quando nós aceitamos Jesus, o que nós alcançamos? A graça. A graça, algo que nós não merecemos, e nós recebemos a graça do Senhor. O que acontecia? A graça, ela é o quê? É a nossa salvação. A igreja de Laodiceia estava vivendo uma vida religiosa e não tinha salvação. Porque quem não tem salvação é um desgraçado. Então o que estava acontecendo com Laodiceia? Vocês estão se achando rico, abastardo, os bonzão, né? Muito bem, tudo certão. Mas vocês são os desgraçados. Aí dentro não tem salvação. Nós precisamos olhar para nós e dizer: eu sou um desgraçado ou eu tenho a graça do Senhor? Eu vivo a salvação do Senhor? Os meus atos, a minha vida, os frutos que saem da minha vida, é fruto de salvação, de onde tem a graça ou não? Outra coisa, miserável. Não, miserável. Irmãos, imaginem comigo. Quando antes de nós aceitarmos Jesus, nós não tínhamos a presença de Deus na nossa vida. Então nós vivíamos um estado de miséria. Que nós vivíamos lá no mundo. O que nos trazia alegria?